Então vamos lá, pessoal, para mais uma aula de estudo de movimentos. Então vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu nas últimas aulas. Então, nas últimas aulas, a gente tem estudado o movimento variado. O que é o movimento variado? É aquele movimento em que a velocidade se altera. E a velocidade se altera por quê? Se altera porque existe aceleração. Então, basicamente, o movimento variado é aquele em que a velocidade muda porque existe aceleração. A gente aprendeu as equações para o movimento variado, né? A gente viu que a velocidade pode mudar e a gente pode calcular as diferentes velocidades que o corpo vai ter lá no futuro. Aprendemos a calcular o espaço, que o espaço também muda no movimento variado, porque o corpo sai de uma posição e vai para outra. E aprendemos também a equação de Torricelli, que é uma equação, né, uma equação de apoio, vamos dizer assim, em que ela não utiliza a variável do tempo. A gente explicou todas essas equações, resolvemos exemplos e vocês fizeram os exercícios. Hoje nós vamos falar sobre um movimento variado muito específico, que é o movimento de queda livre ou de lançamento vertical. A queda livre e o lançamento vertical são exemplos de movimento uniformemente variado, ou seja, são movimentos em que a velocidade do objeto vai se alterar, porém vai se alterar sempre a mesma quantia. E nós vamos entender por quê. Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem que saber que o nosso planeta, ele é dotado de gravidade, certo? No nosso planeta tem gravidade. E assim como em qualquer outro planeta, a gravidade ela existe, né, para todos os planetas. A diferença é a intensidade. Aqui na Terra, a gravidade ela tem uma intensidade que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas que nos nossos estudos nós vamos aproximar esse valor para 10 metros por segundo ao quadrado, a fim de facilitar mesmo os nossos cálculos. Muito bem, mas o que é a gravidade? Então, gente, a gravidade é uma grandeza que atrai os corpos em direção à massa que está gerando essa gravidade. Então, no caso, qual é a massa que está gerando essa gravidade? É o planeta Terra. O planeta Terra está gerando essa gravidade. E a gravidade vai atrair qualquer massa que esteja ali nas redondezas em direção ao planeta. Então, aqui, se eu colocar qualquer objeto nas redondezas aqui do planeta, qualquer objeto nas redondezas do planeta, esse objeto vai ser atraído em direção ao chão, em direção à Terra, certo? Então, uma coisa a gente já sabe, a gravidade vai agir sempre apontando para baixo, sempre apontando para o chão. Então, a gravidade aponta para baixo. Ela sempre vai apontar para baixo. Nossa, que letra feia, né, gente? Vamos melhorar essa letrinha aí. Tá muito feia, nossa senhora. Vou escrever de novo. Então, a gravidade sempre aponta para baixo. Ah, não ficou muito, mas dá para entender, né, gente? Então, vamos lá. Então, o corpo, quando ele está sob a ação da gravidade, ele vai ser puxado para baixo. Então, por exemplo, se eu pegar essa caneta e eu soltar essa caneta, ela vai se deslocar para baixo. Ela vai se deslocar em direção ao chão. E quem que puxa essa caneta para baixo? É a gravidade. A ação da gravidade faz o objeto cair, certo? Muito bem. Aqui, gente, nós temos algumas fotografias de objetos que estão caindo, certo?
Então, aqui no primeiro caso, ó, nós temos uma pessoa que estava segurando uma bolinha e ela soltou essa bolinha. Daí tem uma câmera que ela tira as fotografias bem rapidinho. Então, enquanto a bolinha cai, a câmera bate várias fotos do movimento de queda da bolinha. Daí a gente junta tudo numa imagem só e tem esse tipo de efeito aqui. Então, o que eu consigo observar aqui? Ó? Que de um instante para o outro, então, ó, cada bolinha dessa seria uma foto que foi tirada, certo? Então, de uma foto para outra, de um instante para o outro, eu consigo perceber, ó, se eu marcar sempre o centro da bolinha, eu consigo perceber que a cada instante, essa bolinha se desloca mais. Ela desloca uma distância cada vez maior, certo? Então, se eu marcasse o centro da bolinha, eu vou ver que cada sinalzinho desse que eu fiz, um está mais distante do outro. Lembram quando a gente estudou lá na aula passada? Isso mostra um movimento que é variado. Vamos voltar um pouquinho para trás aqui nos nossos slides. Ó. Aqui, ó. Se a gente observar aqui, ó, a cada instante o carrinho andou um pouco mais. Isso mostra que a velocidade dele está aumentando. Então, lá naquela fotografia é exatamente a mesma coisa, certo? O que a gente observa lá? A gente observa que a cada instante a distância aumenta. Então, isso aqui me mostra que enquanto a bolinha cai, a velocidade dela aumenta. Opa! A velocidade... Ai, tá tão sensível essa caneta hoje. Aumenta. Muito bem. Então, a cada momentinho, a velocidade da bolinha aumenta. Aqui, ó, nessa outra figura, nós temos a mesma coisa, só que aqui nós estamos comparando objetos com massa diferente. Uma bolinha, uma maçã, parece, né? Uma maçã e uma pena. Se eu marcar a mesma altura para a maçã e para a pena, se eu marcar a mesma região aqui, ó, a mesma altura, eu vou ver que elas se deslocam juntinho. Elas vão se deslocar junto. O que isso significa, prof? Significa que elas estão caindo junto. Prof, mas a pena ela é mais leve, ela demora mais para cair. A pena, gente, ela demora mais para cair porque tem o ar. O ar acaba fazendo uma força na pena, por ela ser levinha, o ar acaba exercendo uma força e faz a pena cair mais lentamente. Mas, se a gente tivesse numa situação que não tivesse ar, que eu tirasse todo o ar, a pena iria cair junto com a maçã. Porque na queda não importa a massa. Os objetos caem junto, independente da massa que eles tenham. Eu posso pegar um martelo e uma folha sulfite. Se não tiver ar, os dois vão cair juntinho ao mesmo tempo. Porque a gravidade é a mesma para os dois. Então, a aceleração que eles vão sofrer é a mesma. E a aceleração não depende da massa. Certo? Muito bem. Aqui, ó, nessa outra foto, é exatamente a mesma coisa. Uma bolinha que a pessoa estava segurando. Daí, de repente, ela solta essa bolinha e ela começa a se deslocar. O que eu observo? Que a cada instante, a bolinha andou uma distância maior. Se eu marcar o centro da bolinha aqui todas as vezes, ó, eu vou ver que ela se desloca distâncias cada vez maiores. Ó. A cada instante, ela se deslocou uma distância maior. O que isso mostra? Mostra que a velocidade está aumentando. Ok? Muito bem. Então, uma coisa eu já sei. Eu já sei que quando o objeto cai, a velocidade dele aumenta. Ótimo. Mas, se eu jogasse esse objeto para cima, o que será que aconteceria? Então, vamos pensar numa situação aqui, gente. Tô lá eu, em cima de um prédio,
Vamos pensar aqui, um prédiozinho, tá? Eu tô lá em cima de um prédio. E eu solto uma bolinha. Então, aqui, né, a partir desse ponto, eu tô com a bolinha na mão, daí eu solto essa bolinha. Então, a bolinha tá aqui. A bolinha tá aqui. E eu tô só segurando ela. E daí eu só abro a mão e a bolinha começa a cair. Isso, gente, a gente só abrir a mão e deixar o objeto cair, significa que ele foi abandonado ou também solto. A gente pode ter essas duas palavras, tá? Então, quando vocês lerem no exercício que o objeto foi abandonado ou solto de uma certa altura, significa que a pessoa estava segurando e só soltou. Daí o objeto começou a cair, certo? O que isso representa? Representa que o objeto começou com velocidade inicial igual a zero. Então, ele começou o movimento com velocidade zero. Então, na hora que você solta o objeto, ele está aqui, daí ele vai começar a cair. Então, ele tem velocidade zero e daí começa a cair, certo? Muito bem. Então, soltei a bolinha, ela vai começar a cair. Então, ela começa a cair aqui. Ó. Vamos fazer o desenho dela caindo. Aqui, se essa caneta colaborar hoje, tá que tá. Então, ela começa a cair. Começa a cair e ganhando velocidade, né? A gente já viu lá no slide anterior que o objeto, quando cai, ele ganha velocidade. Certo? Muito bem. Vou pintar aqui para ficar bonitinho. E por que ele ganha velocidade? Por que será que o objeto, quando cai, ele acelera? Por que será que o objeto, quando cai, ele acelera? Então, vamos lá. O prof deu uma pausa, gente, só para arrumar a caneta aqui para ela parar de ficar interrompendo nossa explicação. Então, vamos lá. Vamos nós de novo porque a gente estava falando aqui. Deixa eu trocar a corzinha aqui para ficar igual. Então, tá. Vamos lá. Então, vamos começar a explicação de novo, para a gente não perder nada. Então, a gente está lá em cima do prédio, certo? Segurando uma bolinha. Daí, a gente solta esse objeto. Quando esse objeto é solto, ele vai começar a cair. E ao cair, a velocidade dele começa a aumentar. Mas por que essa velocidade aumenta? Então, conforme o objeto vai caindo, a velocidade dele está direcionada aqui para baixo, não é? A velocidade dele aponta para baixo, né? Ele está caindo para baixo, então a velocidade aponta para baixo. Só que a gravidade também aponta para baixo. Lembram que a gente viu lá no primeiro slide? A gravidade puxa os objetos para o chão, puxa os objetos para baixo. Então, aqui nós temos velocidade e gravidade agindo na mesma direção. A velocidade e a gravidade apontam para o mesmo lado. Então, isso faz a velocidade aumentar. Muito bem. Agora, se ao invés de eu jogar um objeto para o chão, eu fizer ao contrário agora. Se eu jogar um objeto para cima, o que vai acontecer? Então, agora, gente, ó, aqui é a minha mão, então eu vou jogar o objeto a partir daqui. Então, agora, eu jogo o objeto para cima. Eu pego uma bolinha e pá, jogo ela para cima. Então, o que acontece? Quando a gente tem um objeto e joga esse objeto para cima, agora ele vai sair da minha mão já com uma certa velocidade. Porque a gente vai, ó, impulsionar esse objeto, a gente dá um impulso para ele. Então, quando ele sai da mão, ó, quando ele descola da mão,
ele sai já com uma certa velocidade, que é a velocidade do impulso que eu dei, né? Eu dei o impulso, ele vai se deslocar. Então, quando o objeto sai da minha mão, ele já começa o movimento com uma certa velocidade, certo? Eu vou colocar aqui que a velocidade inicial é maior que zero, né? Qualquer valor que seja maior que zero. Então, quando você jogar esse objeto para cima, o que vai acontecer? Ele vai começar a se deslocar para cima. Então, ele começa a se deslocar aqui. Porém, a velocidade dele vai diminuindo quando a gente joga um objeto para cima. Então, ele vai sair da nossa mão com uma certa velocidade e essa velocidade vai diminuindo conforme ele vai subindo. Mas por que acontece isso? Quando a gente joga o objeto para cima, a velocidade dele vai estar apontada para cima, porque ele está indo para lá. Mas a gravidade sempre vai apontar para baixo. A gente já aprendeu isso. A gravidade sempre vai apontar para baixo. Então, se eu tenho velocidade para um lado e gravidade para o outro, o que vai acontecer? O nosso corpo vai ser freado. A gravidade freia ele lá em cima, fala, não, peraí, você vai voltar. Então, a gravidade faz isso. Se você jogar um objeto para cima, esse objeto vai se deslocar, porém ele vai freando, vai parando. Quando ele chega lá em cima, a velocidade dele é zero. Então, a velocidade final é zero. Chegou lá em cima, parou, a velocidade, a aceleração freou ele, tá? E agora ele cai de volta. Agora ele vai retornar, certo? Muito bem. Então, aí nós já temos as duas ideias básicas. Quando um objeto cai, a velocidade aumenta. Quando um objeto é jogado para cima, a velocidade diminui. Muito bem. Agora, vamos pensar nessa subida e nessa descida aí, tá? Então, vamos pensar o seguinte. Um objeto, ele saiu desse nível aqui. Eu joguei ele para cima. Então, ele sai daqui, ó, com uma velocidade, sei lá, vamos colocar um valor qualquer aqui. Uma velocidade de 30 metros por segundo, certo? Daí ele vai se deslocar para cima, né? Tá, ele vai começar a se deslocar. Vai chegar lá numa altura lá em cima, ele vai parar, porque a gravidade vai freando ele, vai freando. Quando chegar numa altura aqui em cima, a velocidade dele vai ser zero, certo? Vamos supor que ele tenha demorado 3 segundos para fazer esse movimento. Então, para ele sair desse ponto e chegar nesse, ele gastou 3 segundos. Quanto tempo vocês acham que ele gastaria para voltar? Então, ele levou 3 segundos para subir. Quanto será que ele vai gastar para voltar? Então, se ele gasta 3 segundos para subir, então se a gravidade precisou de 3 segundos para parar esse objeto, para voltar, ela vai gastar os mesmos 3 segundos. Então, se um objeto levou 3 segundos para atingir a altura máxima, o retorno tem que ser o mesmo tempo, né? É a mesma aceleração, você só vai, o que você foi, você vai voltar a mesma distância, então você vai gastar o mesmo tempo. Então, se a gente gasta 3 segundos para subir, o retorno também vai ser de 3 segundos. Então, ele gasta 3 segundos para voltar. Ok? Muito bem. Se ele saiu daqui com uma velocidade de 30 metros por segundo, então ele saiu da mão com uma velocidade de 30 metros por segundo. Quando ele voltar na mão, com que velocidade que ele volta, será, gente? Então, se ele sai com uma velocidade de 30, ele também retorna
com essa mesma velocidade. Então, quando ele bater na mão na volta, ele vai chegar na mão com a mesma velocidade com que ele saiu. Prof, mas essa velocidade ela não se altera no caminho? Sim. Então, para subir, ela vai freando até virar zero. Então, ela vai de 30 para zero. Para retornar, ela retorna de 0 para 30, porque é a mesma altura, é o mesmo tempo. Então, o tempo que levou para frear é o tempo que leva para acelerar de volta no mesmo valor. Certo, gente? Tranquilo? Mais uma coisa importante que nós temos que falar. Vamos pensar agora que lá do alto de um prédio, você está estressado e você jogou um objeto no chão. Você tinha, sei lá, uma bolinha na mão, mas você estava estressado e você jogou esse objeto no chão. Você pegou ele e fez assim, tu jogou ele no chão. Agora, é diferente de ser abandonado ou solto. Agora, o objeto foi lançado, tá? Então, quando vocês verem essa palavra, lançado, significa que ele já sai com uma certa velocidade. Ele já começa o movimento com uma certa velocidade. Então, se esse objeto foi lançado para baixo, ele já vai começar com uma velocidade diferente de zero. Ele já vai ter uma velocidade. E conforme ele vai caindo, a gravidade age nele, né? A gravidade puxa ele para baixo. Então, a gravidade vai acelerar ele mais ainda. Então, ele vai sair daqui com uma certa velocidade e vai chegar aqui no chão com uma velocidade maior ainda, né? Porque se ele já começa com uma velocidade, daí a gravidade acelera ele mais um pouco, então ele vai chegar aqui no chão com uma velocidade bem maior do que a velocidade inicial. Então, a velocidade final dele vai ser maior que a velocidade inicial, certo? Porque a gravidade acelera ele na queda. Vai acelerar mais ainda. Ok, gente? Vamos fazer alguns exemplos para a gente ver como que a gente resolve esse tipo de exercício? Lembrando que isso aí são movimentos em que a velocidade se altera e nós temos aceleração, né? Então, se tem velocidade alterando e tem aceleração, nós vamos poder resolver esses exercícios utilizando as expressões que a gente aprendeu na aula passada, as expressões do movimento variado. A função da velocidade, a função do espaço e a equação de Torricelli, certo? Equação de Torricelli a gente vai usar muito nesse conteúdo. Então, vamos lá, vamos fazer alguns exemplos para a gente ver como é que isso funciona. Então, temos aqui o exemplo número 1. Eu até vou copiar ele à parte para a gente poder resolver ele aqui com mais detalhes. Deixa eu pegar aqui. Vamos botar outro slide em branco. Isso aqui. E vamos resolver. Então, vamos lá, gente. Vou colocar uma tintinha aqui, outra corzinha. Tá, vamos lá. Uma bolinha é lançada para cima com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Determine quanto tempo ela leva para atingir o ponto mais alto da trajetória e qual será a altura máxima atingida. Muito bem. Então, que situação que nós temos aqui? Tem uma bolinha, ela foi jogada para cima com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Então, gente, quando ela começa o movimento, vamos supor que ela tenha sido lançada a partir do solo. Então, quando ela começa o movimento, ela já sai daqui com uma velocidade de 50 metros por segundo.
E conforme ela vai subindo, essa velocidade vai sendo freada, porque a gravidade age para baixo, age puxando as coisas para baixo. Então, conforme ela vai subindo, a velocidade dela vai diminuindo, até que chegue em zero. Então, quando a velocidade dela for a zero, significa que ela atingiu o ponto mais alto. Se a velocidade dela parou, não tem como ela subir mais, né? Parou, acabou a energia. Então, agora ela vai voltar. Então, o ponto mais alto é quando a velocidade dela é zero. Então, a partir dessas ideias, vamos calcular esse tempo. Então, eu sei que ela tinha uma velocidade inicial, a velocidade final dela foi para zero, eu tenho uma aceleração aí, que é a aceleração da gravidade, e eu preciso calcular um tempo. Eu posso fazer isso com a equação da velocidade, certo? Só que aqui, ao invés de eu colocar o mais, eu vou colocar menos. Por que menos? Porque o corpo está freando, certo? Aí nós temos um retardamento no movimento. A aceleração age contra a aceleração, que é parar o movimento. Por isso que eu vou botar o sinal de menos. Então vamos lá. Esse V aqui, esse primeiro, é a velocidade final. Então, qual é a velocidade final do nosso movimento? Com que velocidade ele terminou lá em cima? Então, ele subiu, parou, a velocidade final é zero. A inicial é a velocidade com que ele foi jogado para cima. Então, a velocidade que ele foi jogado para cima é o 50. Menos a aceleração aqui é a aceleração da gravidade, que no nosso planeta a gente arredonda o valor e usa 10. Prof, vai ser sempre 10 quando estiver falando da Terra? Sim, quando estiver falando da Terra vai ser sempre 10. Vezes o tempo, que é o que eu preciso. Quanto tempo levará para atingir o ponto mais alto? Então, vamos lá. Esse 50, eu posso passar ele para cá. Se ele é mais, passa para o outro lado, menos. O zero eu não preciso nem fazer, né? Zero é zero e já sumiu. Igual, o que sobra do outro lado? Sobra menos 10 vezes t. O menos 10 está multiplicando. Eu posso passar ele dividindo. Então, fica menos 50 dividido por menos 10, igual a t. Menos com menos é mais. 50 dividido por 10 me sobra 5, o que, gente? 5 segundos. Então, muito bem. A bolinha leva 5 segundos para atingir o ponto mais alto da trajetória. Agora, eu preciso calcular a altura, né? Até que altura máxima ele subiu. Que altura foi essa aqui, ó? Que altura ele subiu? Muito bem. A altura é a mesma coisa que espaço. É o espaço que ele percorreu, não é? Espaço não é só na horizontal, ele também pode percorrer um espaço para cima. Então, eu preciso calcular esse espaço. Aqui, gente, eu posso usar qualquer uma das equações. Eu posso usar a equação de Torricelli, porque ela tem distância, e posso usar aquela equação grandona lá do sorvetão, porque ela também é para o espaço. Eu vou usar essa. Espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá, vou usar essa expressão aqui, ó, do espaço é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, vamos lá, preciso calcular o espaço, que distância foi percorrida. Então, o S eu não sei. O espaço inicial, eu posso marcar aqui a saída como sendo o espaço zero, e daí lá em cima
o valor que eu estou procurando. Então, o espaço inicial pode ser 0. Então, eu posso tirar da conta. A velocidade inicial é a velocidade com que ele foi lançado para cima, a velocidade com que ele começou o movimento, que no caso vale 50. O tempo eu já calculei, o tempo é 5 segundos. Aqui, gente, eu não posso usar mais, eu tenho que usar menos, porque a aceleração está freando o corpo. Então, vamos lá. Essa aceleração é a da gravidade, que vale 10. Vezes o tempo de novo. O tempo é o mesmo tempo. 5 ao quadrado. Dividido por 2. Muito bem, vamos resolver isso. 50 vezes 5 vai dar 250. Menos 10 vezes 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é 25. Dividido por 2. Vou fazer bem detalhadinho, tá, gente? 10 vezes 225, 10 vezes 25 dá 250. Dividido por 2. 250 dividido por 2 é 125. 250 menos 125 sobra 125 metros, porque eu estou calculando uma altura. Então, essa é a altura máxima a atingir. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um aqui. Deixa eu copiar o exemplo. Vamos colocar aqui no slide em branco. Vamos lá. Um objeto é abandonado, ó a palavrinha que a prof falou antes, ó. Abandonado. Então, ele só foi solto, né? Então, ele foi abandonado de uma altura de 180 metros. Determine qual a velocidade do corpo ao atingir o chão e quanto tempo leva essa queda. Então, muito bem. Vamos pensar que esses 180 metros seja, sei lá, uma torre, né? Aqui. Então, a altura é de 180 metros. Então, a altura aqui é de 180 metros. E esse corpo foi abandonado. Então, ele começa com velocidade inicial igual a 0. Daí, ele começa a cair até chegar no chão com uma certa velocidade. E é isso que o exercício quer. Com que velocidade ele chega no chão. Vocês viram que, inicialmente, ele não deu o tempo de queda? Ele não deu, tanto é que ele quer que você calcule o tempo de queda. Então, como eu não tenho o tempo, para me resolver esse exercício, eu vou utilizar a equação de Torricelli. Sinal de mais, porque agora o nosso objeto está caindo. Agora ele está acelerando, agora ele está indo junto com a gravidade. Então, sinal de mais. Vamos lá. Eu quero saber a velocidade com que ele chega no chão, ou seja, a velocidade final. Então, é essa aqui que eu estou procurando. A velocidade final eu não sei. A inicial diz que ele foi abandonado. Então, abandonado é 0. Isso aqui é 0, posso cortar. 2 vezes a aceleração é a aceleração da gravidade, que vale 10. E a distância é a distância que ele caiu. Ele caiu por 180 metros. Muito bem. Então, vou multiplicar isso aqui, ó. 2 vezes 10 vezes 180 vai dar... Eita, deixa eu fazer aqui.
Vamos lá. 2 vezes 10 vezes 180. Isso vai dar 3.600. Daí, no final, nós vamos tirar a raiz. Então, vamos lá. 2 vezes 10 vezes 180 vai dar 3.600. O quadrado, gente, quando ele passa para o outro lado, ele passa em forma de raiz. Então, raiz de 3.600 é 60 metros por segundo. Prontinho, achei a velocidade. Agora ele quer saber o tempo de queda. Para mim achar o tempo de queda, eu posso pensar na velocidade. A velocidade começou em 0 e foi para 60. Quanto tempo demora para a velocidade ir de 0 para 60? Se eu achar o tempo que demora de ir de 0 para 60, é a mesma coisa que eu calcular o tempo de queda. Então, vamos calcular aí o tempo que demorou para a velocidade ir de 0 para 60. Então, vamos lá. A velocidade final, a velocidade que ele chegou no chão, vale 60. A inicial é com a que ele começou lá em cima. Então, lá em cima ele começou com uma velocidade igual a 0. Mas, porque ele está caindo, está indo a favor da gravidade, está acelerando, sinal de mais. A aceleração, que é a da gravidade, ela sempre vai valer 10. E o tempo que eu estou procurando. 10 está multiplicando, passo dividindo. 60 dividido por 10 dá um tempo igual a 6 segundos. Prontinho, gente. Tá resolvido mais um exercício. Certo? Vamos fazer o último? Só para fixar bem? Só mais um. Só para fixar bem. Uma bolinha é arremessada com velocidade de 2 metros por segundo por uma criança do alto de um prédio de 5 metros. Determine a velocidade da bolinha ao tocar o solo. Então, agora, do alto de um prédio, o prédio tem 5 metros. Então, aqui nós temos 5 metros. E a criancinha joga a bolinha para baixo com uma velocidade de 2 metros por segundo. Então, a bolinha já vai começar o movimento com essa velocidade. E o exercício quer saber com que velocidade ela chega no chão. Ou seja, qual é a velocidade final da bolinha. Então, novamente nesse exercício, não tem tempo. O exercício não me deu o valor do tempo. Então, eu vou calcular ele por meio da equação de Torricelli. Se não tem tempo, é a equação de Torricelli que cabe. Então, vamos lá. A velocidade final é o que eu quero saber. Com que velocidade a bolinha chega no chão. A inicial é a velocidade com que ela começou o movimento. Nesse caso, ela já começou o movimento com uma velocidade que vale 2. Então, 2 ao quadrado, né? Ao quadrado da fórmula, mais 2 vezes a aceleração é a aceleração da gravidade, é ela que puxa esse objeto para baixo. E ela vale 10. E a distância que a bolinha percorreu é a altura do prédio. Ela percorre 5 metros. Então, vamos lá. 2 ao quadrado é 4. Mais 2 vezes 10 vezes 5, isso vai dar 100. 100 mais 4 é 104. O quadrado vai passar para cá em forma de raiz. Vamos calcular aqui a raiz de 104. Vamos lá.
104 raiz. Vai dar 10,19. Então, vamos colocar aqui, vamos anotar. Então, essa velocidade, ela dá 10,19 metros por segundo. Prontinho, tá resolvido o exercício. Tá bom, gente? Eu espero que tenha ajudado a aula, tá? Agora vocês tentem fazer os exercícios de vocês, os exercícios que são propostos. Entre em contato se você tiver qualquer dúvida, que a professora está disponível para ajudar vocês, tá? Manda foto do caderno, manda foto do que você está fazendo, fala assim, ó, prof, consegui chegar até aqui, me ajuda a terminar. Professora, não entendi esse exercício, me ajuda a interpretar ele. A professora está disponível para atender vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá bom? Então é isso, gente. Um abraço e bons estudos!